eu sou Marcelisa Azevedo, advogada, especialista em direito previdenciário. Trataremos da aposentadoria especial, benefício previdenciário. O tema da nossa aula de hoje será a caracterização técnica da atividade especial. Para dúvidas ou qualquer questão relacionada aos temas tratados nessa aula, vocês podem mandar um e-mail para o saberdireito@stf.jus.br, não esquecendo de identificar o tema tratado nessa aula e o nome do professor. Estão conosco aqui o João, a Rafaela e o Alan. Nós vamos falar, então, como dito antes, da caracterização técnica da atividade especial. Relembrando um pouco da última aula, nós falamos acerca de aspectos gerais da aposentadoria especial, desse benefício previdenciário tão relevante, deferido àqueles trabalhadores que expuseram na sua atividade profissional, se expuseram à insalubridade, penosidade, risco. A necessidade de caracterização desses agentes nocivos é o objeto da aula de hoje. A caracterização do direito à aposentadoria especial é feita com base nos regulamentos da Previdência Social. Então, os regulamentos da Previdência Social estabelecem como se caracteriza a atividade especial que dará jus, fará com que esse trabalhador tenha direito a pleitear uma aposentadoria especial. Portanto, com menos tempo de trabalho, com menos tempo de contribuição e com qualquer idade, desde que alcançado aquele tempo de serviço. É importante observar que os regulamentos da Previdência são aplicados conforme o período de vigência de cada um. Assim, se um determinado agente nocivo sai do rol de agentes nocivos dos regulamentos da Previdência, enquanto ele esteve vigente, aquele tempo será contado como tempo especial. Outro aspecto importante é dizer o seguinte, que esse rol de agentes nocivos não se trata de uma regra absoluta. Eventualmente, uma perícia judicial pode considerar a atividade como insalubre, perigosa ou de risco, mesmo que essa atividade não esteja elencada no rol do regulamento da Previdência. Os agentes e as atividades passíveis de gerar direito estão descritos no anexo 4º do Decreto 3.048 de 1999. Então, o decreto vigente, aquele que é utilizado hoje em dia para a caracterização da atividade especial, para o elenco de agentes nocivos, é o decreto 3.048 de 99. E esses agentes passam por uma análise quantitativa e qualitativa. O que, então, a diferença entre a análise quantitativa e a análise qualitativa? A análise qualitativa é de concentração daquele agente naquele local. A quantitativa leva em consideração o tempo de exposição, a quantidade de tempo de exposição, e não apenas a presença daquele agente naquele ambiente de trabalho. Então, os agentes passíveis de gerar direito à aposentadoria especial são praticamente os mesmos que geram direito ao adicional de insalubridade na Justiça do Trabalho. Praticamente os mesmos elementos que são considerados para se deferir uma contagem diferenciada de tempo de serviço são aqueles considerados para se deferir o adicional de insalubridade ao trabalhador. Agora, é importante destacar que nem sempre eles coincidem. Nem sempre são os mesmos. Então, são rols diversos, muitas vezes o rol que está estabelecido para deferimento de adicional de insalubridade contribui para a caracterização de um agente para deferimento da aposentadoria especial. Então, esses agentes quais são? Os agentes são agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Também são consideradas as associações desses agentes. E essas associações também ensejarão o direito à aposentadoria especial. E quando esses agentes têm que ser considerados? Quando a concentração ou a intensidade desses agentes superar o limite de tolerância estabelecido naquele rol estabelecido no regulamento da Previdência.
Então, a norma regulamentadora número 9 classifica os riscos ambientais. Então, esses riscos ambientais, esses riscos contidos no ambiente de trabalho, são classificados e quem classifica é a norma regulamentadora número 9 do INSS. Eu vou pedir licença para ler, uma vez que são um número bastante grande de agentes, e mais tarde nós vamos destacar cada um desses agentes, os mais relevantes para a caracterização da atividade especial. Então, os agentes físicos. Quais são os agentes físicos? São o ruído, o calor, o frio, a vibração, a radiação ionizante, a radiação não ionizante, umidade excessiva e pressões anormais. Quais são os agentes químicos? Os agentes químicos são a poeira, os fumos, névoas, neblinas, gases e vapores. E os agentes biológicos? Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros agentes biológicos. Com relação aos agentes físicos, é importante destacar o seguinte: com relação aos agentes físicos, normalmente a consideração é uma consideração quantitativa. Portanto, se analisa mais de perto a intensidade e não a concentração desses agentes físicos. E isso tem uma lógica. Esses agentes físicos, normalmente, são agentes que trazem uma modificação corporal imediata na pessoa. Imediatamente, aquele trabalhador sente a presença daquele agente físico na sua atividade laboral. E nós destacamos aqui o agente físico ruído. Por quê? Porque o agente físico ruído é possivelmente o de maior ocorrência entre as causas que deferem a aposentadoria especial. No mundo moderno, no mundo industrializado, no mundo como o nosso, o agente ruído está presente em várias das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Daí porque o agente ruído é bastante estudado na engenharia e na medicina do trabalho, e daí porque o agente ruído é o que mais defere aposentadorias especiais do nosso sistema atualmente. Os decretos que regulamentaram o limite de tolerância se modificaram. Isso é importante, isso é o aspecto mais importante do agente ruído para as pessoas que estão estudando o direito à aposentadoria especial hoje. Então, houveram modificações legislativas que modificaram a intensidade mínima, ou melhor, a intensidade tolerável do agente ruído. Então, os decretos que regulamentaram os limites de tolerância modificaram a quantidade de decibéis a qual as pessoas podem estar sujeitas na sua atividade laboral. E a evolução dos limites, desses limites, foi objeto de tanta discussão judicial, de tantos embates, que houve um momento em que foi necessário que as turmas de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais elaborassem uma súmula, é a súmula número 32 da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, para se estabelecer quais eram os limites, quais eram esses decibéis que geravam direito à aposentadoria especial ou não. Então, o decreto 53.831 de 1964 estabelecia que o limite de tolerância de decibéis era de 80 decibéis. Um decreto posterior, decreto de 1979, o decreto 83.080 de 1979, ampliou esse limite. E, portanto, o limite passou a ser de 90 decibéis. O decreto 2.172 de 79 e o decreto atual, né, o decreto 3.048 de 99, estabeleceu como limite 90 decibéis, ou seja, repetiu o limite do decreto anterior. E o decreto mais recente, o decreto 4.882, reduziu esse limite e estabeleceu que o limite de decibéis é de 85 decibéis. Bom, imagino que isso gera uma confusão na cabeça das pessoas que estão chegando agora. Enfim, para saber o seguinte: mas e se lá em 1999
os decibéis limites eram de 90 e agora de 85, como eu vou me aposentar considerando o quê? Aquele tempo lá vai ser especial? Sim. Aquele tempo, mesmo que com limite de decibéis superior ao que a legislação determina hoje, ele vai ser considerado como tempo especial naquele momento. Porque você tem que aplicar a legislação contemporânea ao momento em que se exerceu a atividade que é considerada insalubre e, portanto, é uma atividade que pode gerar o direito à aposentadoria especial. Então, se usa a legislação contemporânea ao momento do exercício da atividade. Se você exerceu a atividade em 64 e era 80 decibéis, você vai poder contar aquele tempo como especial. Se depois você continuava exercendo sua atividade e os decibéis aumentaram para 90 decibéis, muito bem, você continua fazendo jus. Isso é muito importante, porque isso é aquela consideração relevante do direito intertemporal. A consideração relevante de que se deve contar a aposentadoria especial de acordo com a regra vigente no momento do exercício da atividade. Isso é uma regra estabelecida por jurisprudência e por doutrina que deve ser seguida e observada sob pena de que aquele trabalhador que acreditava estar numa atividade especial seja surpreendido ao final de um período de 25 anos com o indeferimento de uma aposentadoria especial em razão disso. O outro agente físico que merece destaque é o agente físico calor. E isso por quê? Por que é importante destacar? Porque esse calor que se estabelece como um agente físico que pode dar direito à aposentadoria especial é a exposição ocupacional a temperaturas anormais oriundas de fontes artificiais. Então, vejam que aqui nós não estamos falando do calor natural. Nós não estamos falando da exposição ao sol e do calor natural. Do calor que existe em lugares onde as temperaturas alcançam graus muito altos. Não, a gente está falando aqui da exposição ao calor que tem como fonte a sua atividade laboral cotidiana e que vem de uma fonte artificial. Um exemplo que a gente pode citar sobre isso é o exemplo de quem exerce atividade junto a caldeiras, junto a siderúrgicas, onde o calor alcança proporções muito maiores do que a que se tem no cotidiano. Então, essa exposição também dá direito a uma contagem diferenciada de tempo de serviço e a legislação estabelece lá um rol bastante completo quais são as situações em que isso acontece. Um outro bastante comum, que deve ser bastante atentado, é a questão da radiação ionizante. O que é a radiação ionizante? E que também dá direito a essa contagem. É a extração, beneficiamento de minerais radioativos, a operação com reatores, trabalhos realizados com a exposição aos raios alfa, beta e gama para fins industriais, terapêuticos ou de diagnóstico, a fabricação e manipulação de produtos radioativos, pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratório. Essa aqui é muito comum, muitas pessoas conhecem essa situação de exposição a agentes insalubres, que é a situação do radiologista, do médico radiologista, daquela pessoa que trabalha tirando radiografias e fazendo diagnósticos. Isso é uma exposição bastante comum, dá direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho e tem cada vez mais avançado as aposentadorias decorrentes desse tipo de exposição, porque também tem se avançado muito nos diagnósticos e nas terapêuticas que utilizam as radiações ionizantes. Então, antigamente, não existiam tantas situações de exposição a esses agentes, hoje existem mais. É claro que existe também equipamentos de proteção mais modernos, mas que na sua maioria não deixam de expor a pessoa de uma forma menos conveniente a esse tipo de radiação. Então, esses foram os três agentes físicos que eu quis destacar. Existem outros, como eu citei anteriormente, mas esses são os que eu considero comuns, bastante relevantes e que devem ser estudados atentamente por aquelas pessoas que querem conhecer melhor o benefício da aposentadoria especial. Os agentes químicos que podem trazer prejuízo
à saúde do trabalhador, eles são normalmente analisados sob o ponto de vista da qualidade e da quantidade, né? Então, que agente, o que ele causa no organismo humano e a quantidade, a concentração desse agente em determinadas atividades. E eu destaquei aqui como agentes químicos que são relevantes, eu destaquei um em especial. E eu destaquei ele em especial porque, além dele dar direito a uma aposentadoria especial com menos do que 25 anos, ele dá direito à aposentadoria especial com 20 anos, essa exposição a esse agente tem sido objeto de muita discussão judicial, ele tem sido discutido, inclusive, o seu banimento aqui no âmbito do STF. Esse é o agente asbestos. Esse agente é um agente químico e o que dá direito, entre outras coisas, a aposentadoria especial em razão de uma exposição do agente asbestos é a extração, o processamento e a manipulação de rochas amiantíferas. É, portanto, a discussão em torno da utilização do amianto. Muitos devem ter ouvido falar, devem ter acompanhado os julgamentos em razão do banimento do amianto no Brasil. As correntes doutrinárias mais avançadas e jurisprudenciais mais avançadas que estudaram essa questão da exposição ao amianto entendem que o amianto precisa ser banido do Brasil em razão da gravidade das doenças que são causadas por ele. A exposição ao agente asbestos pode trazer para o trabalhador vários problemas de ordem respiratória, vários problemas de ordem pulmonar, que podem levar esse trabalhador, inclusive, podem e levam esse trabalhador, eventualmente, ao óbito. Então, por tal razão, essa exposição é estabelecida na lei de apenas 20 anos. A pessoa não pode ficar exposta à extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas por mais de 20 anos, por estar colocando demasiadamente em risco a sua saúde. Essa matéria relacionada a banimento do amianto foi discutida no Supremo, é uma matéria discutida diuturnamente na doutrina e na jurisprudência. Existe uma discussão também técnica, né, dos engenheiros e médicos do trabalho, que defendem que, de fato, deve-se banir a utilização do amianto em razão da gravidade das consequências da exposição a esse agente. Outros agentes que dão direito à aposentadoria especial, agentes químicos, eu vou citar alguns, também vou pedir permissão para ler aqui o rol, são muitos agentes, são o benzeno, o bromo, o carvão mineral, o chumbo, o cloro, o iodo, o mercúrio, o petróleo, o gás natural. Todos esses são agentes químicos que, encontrados em determinadas concentrações e em determinadas situações, podem trazer um risco à saúde muito grande para o trabalhador e um risco à sua rigidez, portanto, dá direito à aposentadoria especial. E os agentes biológicos? Os agentes biológicos são micro-organismos e parasitas infecto-contagiosos, vivos e suas toxinas. E quem faz jus a essa aposentadoria especial? Quem está exposto a esse agente biológico? Normalmente, as pessoas que trabalham na área de saúde. Médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares, técnicos de enfermagem, que trabalham em estabelecimentos de saúde em contato com os pacientes. Mas também não podemos esquecer das pessoas que trabalham com animais infectados. Veterinários, por exemplo, auxiliares de veterinários, trabalham com animais infectados que também têm parasitas infectocontagiosos ou outras toxinas biológicas. Também aquelas pessoas que trabalham em laboratórios de autópsia. São pessoas que estão também em contato com esses agentes e que fazem jus a essa contagem diferenciada. As pessoas que trabalham com a exumação de corpos. Uma categoria que faz jus a esse adicional e muitas vezes a gente
não se lembra de colocá-los, normalmente a gente dá como exemplo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, são as pessoas que trabalham em galerias, fossas, tanques de esgoto, esvaziamento de biodigestores, coleta e industrialização de lixo. Essas pessoas também têm contato, um contato dioturno com agentes tóxicos que têm origem biológica e também fazem jus a essa possibilidade de contagem diferenciada do tempo de serviço. Agora a gente vai tratar de um assunto relacionado aos agentes nocivos à saúde que fazem levam a pessoa ao direito à aposentadoria especial, que é a questão da associação de agentes. Que a gente costuma brincar, quando a gente fala desse assunto, dizendo o seguinte, que é o pior, mas ao mesmo tempo é o melhor dos mundos. Por quê? A pessoa que está exposta à associação de agentes, ela, pela própria nomenclatura, ela está exposta a agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, às vezes os 3 juntos, às vezes apenas 2 dos elementos juntos. Então, ela está exposta a uma associação de agentes. A atividade dela, então, leva ela a precisar ter contato com agentes físicos, por exemplo, calor excessivo, e, ao mesmo tempo, a um agente biológico. Por exemplo, ela trabalha na exumação de corpos em calor excessivo. Então, ela está numa situação de associação de agentes. O que acontece quando a pessoa está em associação de agentes? Bom, nessa situação, será considerado um enquadramento relativo aquele que exigir menor tempo de exposição. Então, se a pessoa está, por exemplo, exposta ao que eu citei aqui já, exposta ao agente químico asbesto, que exige 20 anos, a tolerância de exposição são 20 anos. Mas, ao mesmo tempo, ela está também numa atividade sujeita a ruído, cujo tempo de exposição é de 25 anos, a tolerância de tempo de exposição são 25 anos, vai se considerar, então, a exposição dela ao asbesto. Isso tem uma lógica que é bastante clara. Se a lógica do benefício previdenciário é garantir a rigidez física daquela pessoa, é óbvio que a exposição ao agente mais grave é que deve determinar que essa pessoa encerre sua atividade laboral e, portanto, preserve sua saúde. E não pode ser a exposição ao agente que é menos insalubre que vai determinar que a pessoa possa, então, encerrar suas atividades e preservar sua saúde como está. E aqui é importante destacar um aspecto muito importante. Uma atividade que, por sua natureza, ela tem a existência de todos esses agentes. É uma atividade que tem agentes físicos, químicos e biológicos envolvidos, que é a atividade da mineração. Então, a atividade da mineração, ela é dividida no regulamento em 2 partes. Uma parte é de quem trabalha na frente de produção e a outra parte é de quem trabalha afastado da frente de produção, mas trabalha com mineração. Então, quem trabalha na frente de produção trabalha dentro da mina. Então, o mineiro trabalha dentro da mina, ele está exposto a agentes físicos, às vezes muito mais de um agente físico. Por exemplo, o mineiro está exposto à vibração, que é um agente físico existente na mina. Ele está exposto ao calor, muitas vezes ele está exposto também ao ruído, porque muitas vezes a vibração pode gerar o ruído. Então, ele está exposto a 3 agentes físicos. Ele está exposto a agentes químicos, muitas vezes, gases, névoas. E ele também está exposto a agentes biológicos, porque uma mina pode trazer também fungos, bactérias, toxinas de origem biológica que podem prejudicar a saúde desse minerador. Então, o minerador, ele tem o tempo de exposição mínimo. Ele tem como limite 15 anos de exposição. Já o minerador que está afastado dessa frente, não é um minerador que desce até aquela mina, ele tem um tempo de exposição limite de 20 anos. Né? E essa exposição aqui não considera, e é bom observar,
não considera o risco da atividade do minerador. Quando a gente fala da associação de agentes aqui, a gente não está falando do risco da explosão da mina, a gente não está falando ainda desse aspecto, a gente está falando da presença de todos esses agentes nocivos dentro dessa mina. Bom, então a gente falou aqui da caracterização desses agentes, e aí agora a gente vai falar um pouco, vai dar um exemplo, né, um exemplo de cada uma dessas atividades e de como a pessoa precisa atentar para a questão do preenchimento dos formulários que vão dar direito a essa atividade. Então, com relação, destaque ao agente ruído, né? Vamos dar um exemplo de categoria que hoje em dia praticamente não existe mais, né? São pouquíssimas representantes dessa categoria, que faz jus a esse adicional ruído, que é a categoria das telefonistas. Então, as telefonistas, que antigamente era uma figura tão comum, né, no nosso dia a dia, a telefonista, falar com a telefonista, tratar com a telefonista, todas as grandes empresas tinham essa figura da telefonista. Ela estava sujeita, então, a uma atividade em que constantemente existia um ruído muito próximo, né, ao aparelho auricular. E ela, então, quem começou na atividade em 79, algumas podem até estar hoje em atividade ainda, ela, durante um tempo, teve esses decibéis por volta de 90 decibéis como limite. E, posteriormente, esses decibéis mudaram para 85. O que essa telefonista precisa fazer, mesmo que hoje ela não exerça mais essa atividade, mas ela exercia em 79, exercia em 1990, ela precisa buscar um laudo na empresa, ela precisa buscar os elementos de que ela exercia aquela atividade. Mas a telefonista e outras categorias vão ter uma vantagem, digamos assim. É que até 1995, bastava ser telefonista, não havendo a necessidade de estar exposto e ter essa exposição contabilizada para se fazer jus a essa contagem diferenciada, esse adicional, para se contar diferenciadamente o tempo de serviço. Bastava ser telefonista até 1995. A partir de 1995, com a mudança legislativa, portanto, foi necessário que a pessoa precisasse demonstrar que estava sujeita àquela atividade e àqueles decibéis. Isso é muito relevante. Demonstrar que estava sujeito. E como se faz essa demonstração? Essa demonstração se faz através dos laudos. Hoje o laudo é o chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, mas esses laudos já tiveram outros nomes, todos eles com os mesmos elementos. A atividade exercida e o nível de exposição ao agente nocivo. Então, a telefonista é um excelente exemplo de exposição ao agente nocivo ruído, é um exemplo bastante comum. O agente calor. Quem a gente pode classificar aqui como exposto ao agente calor? São aquelas pessoas que trabalham perto de altofornos, trabalham em uma situação em que o ambiente de trabalho tem uma temperatura anormal, causada de uma forma artificial. Então, os trabalhadores de siderúrgicas, as pessoas que trabalham em situações de que a produção de calor faz parte do exercício da atividade. A questão da radiação ionizante, o exemplo que a gente consegue sempre trazer é o exemplo do radiologista, é o exemplo do médico radiologista também, é o exemplo daquela radiografia tirada também para consultórios dentários, também é uma exposição à radiação ionizante que pode ser considerada aqui. Anteriormente à legislação, da mesma forma que a telefonista, anteriormente a 1995, bastava ser classificado como radiologista para se fazer jus a essa possibilidade. Depois de 1995, a necessidade de comprovação de exposição e da quantidade de exposição também. Né? O agente asbesto é um exemplo que a gente tem, as pessoas que trabalhavam em empresas que fabricavam aquelas telhas de amianto, as pessoas que trabalhavam na fabricação
de telha de amianto ou de qualquer outro produto que tivesse amianto na sua composição, elas se submetiam ao contato com o pó que saía daquelas rochas amiantíferas e esse pó adentrava o aparelho respiratório dessas pessoas e elas, então, tinham essa exposição indesejada. Nesse caso aqui, é interessante notar o seguinte, muitas vezes a pessoa exercia, no período anterior a 1995, uma atividade que não era classificada como de risco. Por exemplo, ela era um carregador, a atividade dela não era insalubre por si, né? Mas ela estava ali, naquele ambiente. Então, essa pessoa, apesar pela categoria profissional, não poder ser enquadrada como uma pessoa que fazia jus à aposentadoria especial, por estar submetida àquele agente, ela faz jus e ela vai, então, fazer a comprovação, ela vai precisar fazer a comprovação por não estar vinculada a uma atividade considerada de risco. Nos outros agentes, benzeno, bromo, carvão mineral, chumbo, cloro, os outros citados, normalmente são pessoas que trabalham ou numa indústria que utiliza esses agentes químicos como produto para produzir o seu produto que sai daquela empresa, né? E aqui a gente enquadra um exemplo interessante aqui, que é aquela pessoa que trabalha com pesquisa nos laboratórios. A pessoa que trabalha com pesquisa nos laboratórios também está enquadrado aqui. Os agentes biológicos, também a gente tem uma certa facilidade de localizar essas pessoas, né, no nosso dia a dia. São os médicos, as enfermeiras, dentistas, as pessoas que trabalham com a limpeza da cidade, coleta de lixo, autópsias, exumações, o veterinário, todas essas pessoas que estão aqui envolvidas com essas doenças infecto-contagiosas e as toxinas. A Associação de Agentes, a gente já deu um exemplo muito bom, que é o exemplo do minerador, e eu aproveito para destacar, como é importante destacar, que todos esses agentes que a gente elencou aqui, eles também podem estar presentes na atividade do servidor público. Então, o servidor público, que também faz jus à aposentadoria especial, à contagem diferenciada do tempo de serviço, quando exercido em condições insalubres, esse servidor público também pode estar aqui envolvido em alguma dessas atividades. A princípio, parece difícil imaginar onde a gente pode encaixar, mas a gente pode encaixar o servidor público em várias dessas atividades. Um exemplo bastante bom é o exemplo do professor universitário que exerce sua atividade num laboratório. Ele é um professor universitário, exerce sua atividade num laboratório exposto a agentes químicos, como o benzeno, o bromo, o carvão mineral, qualquer um desses agentes. E o professor universitário que é médico, universidades públicas, que é médico, também pode estar exposto aqui a algum desses agentes. Também um bom exemplo de servidor público que pode estar aqui envolvido nessa atividade, por exemplo, com os agentes biológicos, são os fiscais agropecuários, que vão a fazendas, vão verificar a existência de determinada situação em ambientes que tem parasitas infecto-contagiosos ou qualquer coisa desse tipo. Talvez, eventualmente, tenha dificuldade de localizar, hoje em dia, servidores públicos sujeitos ao ruído. Eventualmente, a gente pode ter alguma dificuldade de caracterizar, mas eu acho que também é possível. Isso para dizer o quê? Para dizer que com todos esses agentes que existem lá nesse rol da norma regulamentar, em todos eles você pode localizar trabalhadores da iniciativa privada e trabalhadores do serviço público. E esses agentes, esse rol taxativo, ele pode ser utilizado, enquanto não existe uma normativa específica do serviço público, ele pode ser utilizado para caracterizar o tempo especial do servidor público. Bom, e vocês têm alguma pergunta? Como é feita a comprovação de que o segurado tem direito ao benefício? Pois é. Essa pergunta é muito boa porque vai naquela linha da gente dar também um entendimento prático de como é que isso funciona, no dia a dia. Bom, esse segurado, ele junta a documentação pessoal dele, ele junta a carteira de trabalho, ele traz, então, consigo os documentos que são dele, são pessoais, que são os formulários que ele recebe,
quando ele se desliga de uma empresa para pedir aposentadoria, ou ainda não se desligou, mas ele tem direito aos formulários, e ele junta essa documentação toda e vai a um posto do INSS com essa documentação, apresenta lá, e lá ele requer a aposentadoria especial se ele tem 25 anos, 20 anos ou 15 anos em atividade insalubre, de risco ou perigosa. Se ele não tem 20 anos, 25 anos, 20 anos ou 15 anos ininterruptos, ele também pode juntar essa documentação para quê? Para poder fazer a conversão do tempo especial em tempo comum. Então, ele junta a documentação para demonstrar que, apesar de ele não ter tido todo o período dele em atividade especial, um tempo dele foi em atividade especial, sim, e ele gostaria, então, que se fizesse a conversão desse tempo. Se utilizasse os multiplicadores, se fizesse a conversão do tempo para um tempo especial e a soma desse tempo especial ao tempo comum para ampliar, assim, o tempo de contribuição dele. Eventualmente, o INSS pode pedir mais elementos de prova, e aí esse trabalhador tem que buscar esses elementos de prova junto ao seu empregador, ou o INSS pode pedir esses elementos de prova para o próprio empregador. Uma vez que esse empregador ele é obrigado também a registrar junto ao INSS as atividades que ele exerce. E o INSS já sabe previamente que aquele trabalhador exerce uma atividade que potencialmente pode sujeitar o empregado dele ao risco, à insalubridade ou à periculosidade. Professora, existe alguma previsão legal sobre quais são os agentes nocivos prejudiciais à saúde para fins de concessão da aposentadoria especial? Existe, como a gente estava conversando, mas é bom fazer uma explicação mais precisa. Existe sim, existe na norma regulamentadora, como eu disse antes, a norma regulamentadora número 9, é uma norma que tem um rol que nós consideramos não exaustivo, uma vez que eventualmente uma perícia judicial pode apontar que aquela situação é sim uma situação que traz risco à saúde do trabalhador, apesar da norma regulamentadora não ter apontado aquela situação como uma situação desse tipo. A legislação previdenciária tenta abarcar todas essas situações. Importante destacar, como já dito antes, que não existe uma normativa específica para o servidor público e, portanto, ao servidor público é aplicado o que se entende na legislação para o servidor seletista, e nessas situações, mais e mais nós temos discussões judiciais. Por quê? Não tendo uma legislação específica, muitas vezes se precisa buscar situações muito particulares, que só existem no serviço público. Situações de risco que só existem no serviço público. Situações de insalubridade que acontecerão mais no serviço público do que na iniciativa privada. E daí a necessidade de se buscar, então, uma legislação específica para o servidor público. E isso tem sido objeto de discussão, também é objeto de movimentação legislativa. Existem 2 projetos de lei que já estão tramitando perante o Congresso Nacional, que buscam, então, regulamentar essa situação, e aí sim, provavelmente vai se buscar uma regulamentação a mais completa possível, abarcando todas as situações e principalmente aquelas situações em que só o servidor público estará abrangido. Vamos falar aqui mais um pouco da questão da existência de normas intertemporais. Assim como existem normas intertemporais com relação à atividade, também é importante considerar o seguinte: a evolução científica, a evolução comportamental, muitas vezes pode trazer novos elementos que podem se tornar insalubres, que a ciência pode descobrir ser insalubre ou danosos à saúde, e pode, da mesma forma, retirar elementos que se entendiam danosos à saúde. Então, é necessário que o legislador e que o operador do direito previdenciário e que quem quer conhecer bem a aposentadoria especial esteja atento para isso, para as evoluções, para as modificações, para o que acontece no nosso universo, no mundo do trabalho e que modifica essa situação. Um exemplo bastante interessante sobre isso, com relação a essa questão
das modificações, como a gente já falou, é a questão do ruído e é a questão da utilização dos equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva. Por quê? Porque a existência de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva podem sim minimizar a existência e a influência de um determinado agente no dia a dia daquele trabalhador. Agora, nesse aspecto, importantíssimo destacar, o uso desses equipamentos de proteção ambiental, individual e coletiva, é obrigação do empregador cobrar e exigir. O trabalhador deve utilizar, deve ser treinado na sua utilização e, de forma alguma, a utilização desses equipamentos de proteção individual e coletiva podem retirar o direito que o trabalhador exposto àquele agente tem à contagem diferenciada. Apenas se existir a comprovação de que a utilização daquele equipamento elimina o agente, se poderia pensar, depois de uma análise bastante acurada, na possibilidade de se retirar o direito à contagem diferenciada do tempo exercido sob aquelas condições. Importante destacar também a existência de 2 técnicos que são relevantíssimos na apuração do tempo especial. Os técnicos são o médico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança e higiene do trabalho. Esses técnicos elaboram os laudos e auxiliam na elaboração dos formulários que vão permitir que o trabalhador possa exercer seu direito de forma segura e clara. Esses técnicos preparam, além do laudo ambiental e do PPP, instruções para aquela empresa, instruções para que o empregador minimize a situação de risco, de insalubridade que aquele trabalhador está submetido. Da mesma forma, esses engenheiros e esses médicos podem, havendo necessidade, preparar o laudo pericial que vai instruir um processo em torno da contagem do tempo especial. Esses técnicos, portanto, trabalham dentro do ambiente laboral e elaboram laudos que são fundamentais no dia a dia do trabalhador e depois, posteriormente, na contagem do tempo especial. Esses laudos, que nós aprofundaremos o estudo deles posteriormente, são laudos ambientais que têm que ser renovados, eles têm que ser renovados periodicamente, e eles trazem várias informações relevantes sobre o ambiente coletivo de trabalho, sobre o ambiente em que todos aqueles trabalhadores estão inseridos. Então, cada área da empresa, cada área daquela planta industrial, cada área daquele consultório, daquele hospital é analisado e todos os elementos são colocados nesse laudo ambiental. Esse laudo ambiental é o fundamento para a elaboração do formulário, que hoje, desde 2004, é o PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP é um laudo que pertence ao trabalhador, é um laudo individual, é um laudo do trabalho daquela pessoa, naquele ambiente de trabalho, já desenhado pelo laudo ambiental. Então, esse laudo, esse formulário, esse PPP, ele acompanha o trabalhador. Se o trabalhador é demitido ou pede para sair de uma determinada empresa, ele tem direito de levar consigo o PPP. E para quê? Para que o trabalhador quer estar de posse desse laudo? Ele quer estar de posse do laudo e do formulário porque são meios de prova precisos, são meios de prova contemporâneos. Um dos maiores problemas da prova no direito à aposentadoria especial é o problema da contemporaneidade. Por quê? Muitas vezes a empresa deixou de existir, a condição em que aquele trabalhador estava deixou de existir, foi modificada por algum acontecimento e esse trabalhador, sem um laudo contemporâneo, tem dificuldades de comprovar que efetivamente exercia há 15, 20 anos, 10 anos atrás, uma atividade que lhe daria jus à aposentadoria especial ou à contagem diferenciada do tempo de serviço. Então, a determinação legal é que esse PPP, esse perfil profissiográfico previdenciário, acompanhe o trabalhador, seja entregue a ele, assim como outros documentos que são entregues no momento da rescisão, e que ele possa utilizar esse documento para fazer prova do tempo especial dele junto ao INSS. Por fim,
é importante destacar que o trabalhador precisa estar atento às condições de trabalho em que ele se encontra. Ele precisa também saber que, eventualmente, aquela condição de trabalho, apesar de não estar no rol, pode lhe dar direito a uma aposentadoria especial. Ele precisa, portanto, conhecer os agentes com os quais ele trabalha e considerar, eventualmente, que aquele agente possa lhe trazer esse direito e buscar as informações perante o empregador, buscar as informações perante o INSS, buscar as informações com alguém que possa lhe trazer elementos relevantes. O judiciário, como eu disse anteriormente, ele foi obrigado a se debruçar sobre essa discussão. E ele foi obrigado a se debruçar sobre essa discussão por quê? Em que momento? Porque a legislação promoveu uma grande modificação com relação à forma que se dá o deferimento da aposentadoria especial. Antes de 1995, a aposentadoria especial era por categoria, então se dava aposentadoria especial a um determinado trabalhador que estava com a carteira assinada como pertencente a uma determinada categoria. Também se dava aos trabalhador que conseguia comprovar uma inscrição no órgão de classe de uma determinada categoria e que algumas vezes não exercia diretamente uma atividade em contato com aquele agente. A esse trabalhador, então, era dado o direito à aposentadoria especial exclusivamente por pertencer àquela categoria profissional. Após 95, isso mudou e é necessário estar, além de inscrito naquela categoria, é necessário que essa pessoa esteja efetivamente exposto àquele agente. E isso gerou dúvidas perante o judiciário precisou se debruçar sobre a questão, porque a discussão se transformou numa discussão de direito adquirido ou não, na existência de direito adquirido ou não, se havia direito adquirido antes de se tornar elegível. Essa questão é uma questão bastante delicada, polêmica no direito previdenciário. E o que significa isso? Significa saber se a pessoa, mesmo antes de requerer a aposentadoria ao sistema, já faz jus, como direito adquirido, a contagem diferenciada daquele período. Aquele período bastante pretérito, muitas vezes, ao pedido da aposentadoria especial. O judiciário, analisando essa questão, entendeu que sim, que havia necessidade de fazer cortes, cortes com base na legislação, na modificação legislativa, e esses cortes é que iam definir como se contaria o tempo naquela época. Assim, vamos dar um exemplo prático dessa situação. Um engenheiro que, por ser engenheiro, fazia jus a uma contagem diferenciada de tempo de serviço até 1995. E que, posteriormente a 1995, passou a exercer uma atividade que não estava sujeita aos agentes nocivos, mas ele permanecia engenheiro. Ao final desse período laboral, ele resolve, então, buscar sua aposentadoria especial com base no direito que ele podia exercer até 1995. Que tem entendido o judiciário? O judiciário tem entendido que o tempo anterior a 1995 se contará como tempo especial. O tempo posterior a 95, não exposto a nenhum agente insalubre, não se contará como tempo especial. E, portanto, esse engenheiro fará jus a uma contagem diferenciada de tempo de serviço, mas se aposentará com tempo de contribuição e não como aposentado especial. Ele poderá verificar no tempo anterior a 1995 o período exercido, aplicar o multiplicador possível à época, somar ao tempo posterior a 1995, em que ele não esteve submetido a um agente insalubre, e somar um tempo de contribuição. E muitas vezes isso é vantajoso. Muitas vezes a pessoa consegue alcançar um tempo de contribuição superior ao que teria se tivesse, portanto, deixado de contar aquele tempo diferenciado. Essas questões são as que normalmente têm chegado ao judiciário. É importante observar que essas questões chegam até o Juizado Especial Federal, muitas vezes, algumas vezes à Justiça Federal Comum,
e têm sido decididas, na maior parte das vezes, como instância máxima no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se tratam de questões de legislação infraconstitucional, de decretos, de regulamentos, de anexos, que não possuem alçada constitucional. As questões relacionadas com a aposentadoria especial que foram discutidas no Judiciário foram as questões relacionadas à aplicação da legislação previdenciária do regime geral ao servidor público. Mas isso se deu em razão de mandado de junção, vários mandados de junção ajuizados perante o Supremo, em que se buscava o exercício do direito que não foi regulamentado, não obstante estar presente na Carta Magna de 1988. Fazendo um breve resumo da aula de hoje, nós tratamos aqui da caracterização técnica da atividade especial. Nós apontamos a legislação em que se encontram presentes os agentes nocivos à saúde. Nós apontamos a necessidade de observar que esse rol não é exaustivo. É possível, através de uma perícia judicial, caracterizar uma atividade como insalubre, perigosa ou de risco, mesmo que não conste no regulamento. Nós falamos também das características de cada agente, agentes físicos, químicos, biológicos. Nós falamos dos principais agentes químicos, físicos e biológicos, com destaque para o agente ruído, o agente calor, as radiações ionizantes. Nos agentes químicos, nós destacamos o agente asbesto. E nos biológicos, nós tratamos das principais categorias profissionais que podem estar sujeitas a esses agentes. Também trouxemos exemplos e destacamos a necessidade de atentar para a legislação de cada momento de prestação de serviço e o direito intertemporal. Vamos encerrar essa aula. Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Para rever as aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Para assistir outros programas da família Saber Direito, www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Na próxima aula, em que espero encontrá-los, vamos tratar dos pressupostos de concessão do benefício de aposentadoria especial.